Olá, querido, querida, graça e paz, amém? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu sou o pastor Luiz Augusto e a finalidade de estar aqui é trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, nos ajude, compartilhe os vídeos do Bom Dia Vida, deixe o seu comentário, o seu like, que é muito importante, nos ajuda bastante, né? E acima de tudo, busque a Deus, ok? Escute, estamos vivendo a época das fake news, né? Na última eleição tivemos bastante, e quero ser bem sincero com você, de ambos os lados, direita e esquerda. Não vamos ser parcial. Os dois lados colocaram e lançaram nas redes sociais um monte de mentira. Mas eu não estou aqui para falar de política, mas esse canal é para falar da palavra de Deus. Então, será que nós já ouvimos muita fake news sobre a palavra de Deus? Para mim, na minha conjectura, no meu pensamento, o primeiro a contar uma fake news foi lá no Jardim do Éden, quando a serpente chegou para Eva e disse: foi assim que Deus disse? Que você não vai comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Ali havia um pouquinho de verdade, mas muita mentira. Porque Deus havia dito alguma coisa e disse a Adão que ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas poderia comer de qualquer outro fruto do jardim, inclusive da árvore da vida. Porque no dia que ele comesse, ele morreria. Mas a serpente, muito astuta que ela, lança essa primeira fake news, fazendo assim despertar no coração de Eva aquilo que já estava no interior dela. E a fake news faz isso com a gente, despertar em nós aquilo que já está dentro de nós. E até então a gente tem conseguido dominar e controlar, mas chega uma hora a gente passa a fazer como Eva fez, começa a observar que o fruto era agradável aos olhos, desejável. Estendemos a mão, tocamos nele, pegamos, olhamos, observamos e completamos o ato comendo dele e desobedecendo a Deus, a palavra. E assim dando vazão e acreditando na fake news. E o que aconteceu? Ela já era conhecedora de todo o bem e agora ela passou a ser conhecedora do mal. Se tornou igual a Deus? Não. Porque o argumento de Satanás era que no dia que ela comece, ele se tornaria igual a Deus. E ele não se tornou igual a Deus. Mas nós fomos crescendo e andando e ouvindo tantas coisas. Quem é que nunca ouviu dizer que falavam para nós que a Bíblia dizia que 1000 chegará, mas de 2000 não passará? E quantos ficaram com medo quando se aproximava o ano 2000, achando que tudo ia acabar ali na virada do ano 2000? Era mentira. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia nunca falou que chegaria a 1000, mas não passaria de 2000. Quantas e quantas e quantas fake news. Nós ouvimos dizer por aí que todos os caminhos levam a Deus, e algumas pessoas ficam até nessa conjectura, mas a Bíblia, ela diz que só tem um caminho que leva a Deus, e foi Jesus que expressou, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que só existe um Salvador, Jesus Cristo, o homem. Não existe dois nem três. A Bíblia fala que só existe um intercessor entre nós e Deus, e esse intercessor é Cristo Jesus. A Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer uma única vez, depois segue-se o juízo. A Bíblia não fala de indas e vindas, de encarnações e reencarnações. Não, na Bíblia nós não vamos encontrar isso. Sabe? A Bíblia, ela é a verdade, na minha concepção, porque eu creio assim. Mas surgem tantas e tantas e tantas fake news que a gente acaba acreditando, as pessoas acabam acreditando.
A Bíblia diz que Deus nos ama, sim, ama. Que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus e querem estar com Ele devem se arrepender. Deus não aceita o remorso, mas sim o arrependimento, que é a primeira atitude do coração do homem para poder entrar na presença de Deus. Arrependimento. E arrependimento, segundo a Bíblia, é mudança de vida, mudança de atitude. Qual fake news da Bíblia você tem acreditado? Na fake news da graça salvadora de qualquer jeito? É? A graça, porque somos salvos pela graça e tudo bem, e é graça, é graça, é graça e pronto. Você pode continuar vivendo a sua vida de qualquer jeito, porque a graça de Jesus te alcançou. Mas a Bíblia, quando fala da graça, ela fala de uma graça transformadora. Ela fala de uma graça fortalecedora, para te fortalecer contra o pecado. Ela fala de uma graça que vai transformar a sua vida a ponto de você poder resistir à prática de vida que você tinha antes. Não que você vai deixar de ser um pecador, porque senão estaríamos mentindo com a própria palavra, seria outra fake news. Mas que você vai ter mudança de vida. O que Paulo diz? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que vivia na prostituição, não viva mais na prostituição. O que vivia no adultério, não viva mais no adultério. Então fala de uma mudança, de uma transformação de vida. Então eu entendo que o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, não o falso, não a fake news do evangelho, o evangelho verdadeiro tem que produzir na sua vida e na minha vida uma transformação de vida, que vai refletir na mudança de atitudes da minha parte. Essa é a maneira de eu enxergar a mim, que estou mudando de vida pela graça do Evangelho, porque estou mudando as minhas atitudes. Você consegue entender isso? Então existe muitas e muitas fake news usando a palavra de Deus, a Bíblia, e muitos crentes, muitos cristãos que amam a Deus e que querem estar com Deus, estão vivendo nelas, enganados por causa dos falsos profetas que nós vemos por aí pregando o evangelho de facilidade. Afinal de contas, Jesus já fez tudo por nós na cruz, então não precisamos fazer nada. Mas a Bíblia diz que nós precisamos perseverar no caminho. Diz que o reino dos céus é tomado à força, não é uma força de violência, de briga, como aconteceu nas cruzadas, não, mas a força da minha perseverança em permanecer no caminho chamado Jesus, com mudança de vida e mudanças de atitude. Mas eu tenho que olhar para mim. E quando eu começo a olhar para mim, eu paro de julgar, de condenar A, de condenar B, de condenar C, porque eu entendo que eu não sou juiz, mas eu sou o réu, estou debaixo da mesma condenação que aquele lá está, que aquele outro está, que aquela outra está. Mas que a graça, que é o fortalecimento, fortificante, porque Paulo falou a Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então a graça não é uma borracha que vive apagando o seu pecadinho, o seu pecado que você vive cometendo todo dia e toda hora porque você gosta e não quer largar. Mas a graça, ela vai te fortalecer a dizer não a esse pecado que fica batendo na porta do seu coração, fica chamando você para fazer, fica chamando você para viver. E você vai cedendo a ele, porque você diz que não pode resistir. Então, qual fake news você tem vivido? Qual é a fake news da palavra que você está vivendo e praticando? Porque hoje Deus está chamando você para a verdade. Deus está dizendo, venha para a verdade, venha para a luz, porque onde há luz não há trevas. Trevas também significa engano. Aonde há luz, há verdade. Vamos orar? Bendito Deus, Pai Santo amado, te louvamos e te glorificamos, porque tu és Senhor absoluto sobre todas as coisas. Muito obrigado. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, a mim, a nós, que nós venhamos conseguir viver essa vida
Que a tua palavra nos manda, que a sua palavra nos orienta, que a sua palavra nos diz, Senhor, com a ajuda do teu Espírito, porque somos dependentes e carentes do Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijão no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.